Eu sou Camila, trabalho na Office Desk e hoje eu vou estar mostrando para vocês o curso, né, do TigreCAD para AutoCAD. Bom, estou aqui no site da Office Desk, que é www.officedesk.com, no qual vocês podem perceber que tem aqui já o link de contato, de treinamentos e contato. Nesse link de treinamentos, eu vou clicar. Vai aparecer aqui o calendário, e nesse calendário tem as programações dos treinamentos. Então, dia 17, a gente tem um map hidráulica para AutoCAD. No dia 19, tem o map hidráulica para Revit. E nós temos o TigreCAD 2015 para Revit. Bom, aqui nós temos o site da Office Desk. Então, o canal do YouTube. Nesse canal do YouTube nós temos várias playlists. A mais indicada, né, para vocês são as de AutoCAD. Então, para isso, é só colocar aqui em playlist criadas e verificar os tutoriais. Os nossos tutoriais são todos em vídeos, tá? E uma outra forma bem legal de vocês saberem algumas curiosidades, algumas dúvidas frequentes, é o nosso blog, que é o Map em Pauta. Então, no blog, nós temos algumas formas de utilizar, né? E isso tanto para Revit quanto para AutoCAD. São para as duas plataformas. Esse aqui é um caso de Revit e tem alguns casos de AutoCAD também. Bom, então agora vamos para a parte prática mesmo. Bom, não sei quantos de vocês já participaram, né, de treinamentos anteriores, mas eu vou utilizar hoje uma arquitetura. Tá? Essa arquitetura é uma arquitetura de exemplo, uma arquitetura qualquer. E eu vou estar fazendo inicialmente esse banheirinho aqui. Vocês podem perceber que o outro banheiro ele é espelhado, né, muito parecido. Então, a gente vai fazer um, depois espelhar o outro, para até mostrar para vocês que todos os comandos do AutoCAD funcionam no map hidráulica normalmente. Eu abri essa arquitetura normal, vinda, né, do arquiteto, e vou dar algumas dicas para facilitar a utilização do programa e a forma de projetar. Então, vou clicar aqui na aba View do AutoCAD. Seleciono o botão Viewport Configuration e vou utilizar essa opção aqui, To Vertical. Então, aqui eu vou dividir a minha tela do Model em duas. Uma eu vou deixar na vista Top, aqui no cubo de visualizações do AutoCAD, vocês podem ver, está na vista Top. E na outra eu vou clicar em uma das vistas isométricas, que é o cantinho desse cubo de visualizações. Só um instante, pronto. Aqui. Por que eu vou deixar eu dividir a minha tela do Model em duas? Porque fica mais fácil na hora de visualizar para fazer o projeto. E tudo que eu fizer em planta vai aparecer em isométrico e vice-versa. Uma outra configuração muito importante é a configuração de escala. Tá? Muitas pessoas têm dúvida nisso. Como configurar a escala? Para isso, eu vou descobrir em qual unidade a arquitetura foi projetada. Então, eu digito DIST, D-I-S-T, no comando do AutoCAD, que é um comando do AutoCAD, Enter, e vou selecionar uma parede.
Então, aqui essa parede tem 15, significa que a arquitetura foi projetada em centímetros. Clico na aba Map Hidráulica e depois nesse botão aqui que é alterar a escala de inserção no projeto. Seleciono a unidade centímetros e OK. Vocês podem perceber que até agora eu não inseri nenhum produto, tá? Pois a gente precisa configurar primeiramente a escala para depois inserir os produtos. Então, após isso, eu vou traçar as minhas linhas de eixo auxiliar. Essas linhas, elas não são obrigatórias, mas é uma sugestão para facilitar a utilização do programa. Então, digito aqui L, Enter. E vou começar a traçar essas linhas. Tá? Eu posso utilizar um layer qualquer, tá? O layer que eu estou utilizando aqui é um layer genérico, não necessita de nada especial. Traço o eixo aqui do chuveiro. Vou fazer aqui o vaso sanitário e o bidê. Um offset de 10 para o bidê e para o lavatório. Vocês podem perceber que aqui em isométrico aparece também. Eu vou só alterar aqui a minha visualização para ficar mais fácil na hora de projetar. Então, em planta, eu tracei todas as linhas do piso, tá? Para que a gente tenha uma boa, né, orientação. Agora aqui, no isométrico, eu vou fazer as linhas verticais. Começar pelo lavatório, colocando a altura de 60, 10, novamente aqui 60. Vou pegar esse vaso aqui que é válvula, colocar 33, 10. Esses 10 centímetros que eu coloco mesmo é só para que a gente saiba onde que está o joelho ou o registro, enfim, algum ponto específico. Aqui eu vou colocar o registro e aqui o registro de gaveta. E agora, aqui segue para o barrilete. Aqui eu não vou poder fazer dessa forma. Dá um extend. Às vezes, na vista tridimensional, alguns comandos que a gente está acostumado a utilizar na planta não funcionam direito. Eu vou baixar aqui, não está sendo a melhor solução não, mas como é só um exemplo, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Então, aqui 20, 10, tirar aqui acima também. E aqui eu vou colocar o registro de pressão. 1 e 10, 10, mais 1 e 10.
Bom, então aqui eu já tracei todas as linhas de eixo, tá? Vou começar inserindo as válvulas e os registros. Então, para isso, eu venho na aba Map Hidráulica, altero para DOCOL, DOCOL base, vou selecionar o registro de 1 e 1/4, o diâmetro de 1 e 1/4, clico em inserir, conexão, C, Enter, seleciono o registro de gaveta. Vou clicar na vista left, posiciono e coloco na visualização adequada. Vocês podem perceber que ele está com essa visibilidade unifilar. Para alterar essa visibilidade, é só vir na aba Map Hidráulica, clica no botão Visibilidade. Vai aparecer essa janela, Opções de Visibilidade. Deixa marcada a opção Sólido 3D, Padrão, Aplicar. Deixa essa opção Desenho Bifilar 2D marcada. Fechar. Ok. Ele alterou. Aqui em planta. Eu vou rotacionar. Aqui, pronto. Bom, então agora eu vou selecionar o diâmetro de meia, que é para o registro de pressão do chuveiro. Clico em inserir. Conexão, C, Enter. E vou utilizar esse registro de pressão. Eu vou selecionar essa vista right. Clico no ponto e com o cursor eu vou selecionar a rotação desejada. Vocês podem perceber que está com o cursor vermelho. Quando o cursor fica vermelho assim, significa que é necessário alterar a linha ou o fabricante para elaborar a tubulação. Como a DOCOL ela não tem a linha de tubulações, é por isso que está vermelho. Tá? Então, assim que a gente inserir tudo, nós vamos alterar para o fabricante Tigre, alterar para alguma das linhas, né, desejadas, vocês vão perceber que não fica vermelho mais. E agora eu vou inserir a válvula. A válvula fica em DOCOL System, válvulas de descarga. E vou selecionar o diâmetro de 1 e 1/4. Clico em inserir. Conexão, C, Enter. Clico na válvula. E agora eu vou selecionar a opção Button. Clicar aqui e seleciono a rotação desejada. Ok. Para a válvula também é a mesma coisa, vai ficar vermelho, tá? Então, agora eu vou alterar o fabricante para Tigre, linha água fria soldável, diâmetro de 40, que é equivalente ao 1 e 1/4. Seleciono a opção Continuar para dar continuidade em algo que já foi inserido. Aqui, C, Enter. Seleciono o adaptador para registro. Clico em Próximo. C, Enter. Conexão. E clico num ponto final da minha linha de eixo. Clico em Continuar novamente. Conexão.
insiro o adaptador, próximo, clico no endpoint. Vocês podem perceber, né, que as linhas auxiliares facilitam bastante na hora de elaborar o projeto. Agora eu vou utilizar um T de redução de 40 para 25. Para rotacionar, opção escolher, rotacionar 90. Clicar aqui no outro, conexão, e novamente o T de 40 para 25. Escolher, rotacionar 90. Ainda não está na posição desejada, rotacionar novamente 180. Vou dar continuidade no projeto no sentido do lavatório. Conexão. Selecionar aqui um joelho. Escolher rotacionar 90. Conexão. Escolher rotacionar 180. Clico. Agora, nesse ponto, eu vou utilizar a opção conexão e o joelho azul com bucha de latão, de 25 para meio. Ok. Então, aqui nós temos toda a parte para o lavatório. Aqui no lavatório, eu posso clicar aqui em continuar, ou do ponto que estava mesmo, com o cursor verde, selecionar a opção equipamento, Enter. É importante que para utilizar os comandos de cálculo que tenham todos os equipamentos na hora de fazer rodar o cálculo. Depois que o cálculo for gerado, esses equipamentos podem ser deletados. Uma outra sugestão é deixar esses equipamentos em um layer que depois seja possível de ocultá-los. Então, aqui em planta, eu vou deixar esse lavatório, ESC. Pronto, então está o lavatório aqui de forma adequada. Vou clicar na opção continuar, clico na válvula, C, Enter, adaptador. E agora, para conectar uma parte existente com a outra, eu utilizo a opção selecionar, L, Enter, e seleciono a outra conexão. Agora, continuar, clico na válvula. Como a parte de baixo é o tubo VDE e a gente não tem esse tubo, eu faço a tubulação convencional mesmo. Aqui na ponta eu coloco um joelho normal de 40. E agora aqui eu coloco o vaso sanitário, que selecionando a opção equipamento, Enter, e coloco essa bacia sanitária de válvula. Tem uma observação aqui, vocês podem perceber que essa bacia ficou inclinada, né, deitada, porque ela é aquela bacia que a válvula fica externa à parede. Então, como a gente tem disponível só esse modelo, ela fica assim. Para efeitos de cálculo, pode deixar ela assim que não alterem em nada, tá? Somente para a forma gráfica de visualização do projeto, que não é o ideal, mas aí oculta o equipamento e fica com o original do projeto. Então, agora eu vou dar continuidade, clico em continuar, clico aqui no T, que já foi inserido, no endpoint da tubulação, C, Enter, conexão, escolher rotacionar 90. Tem uma outra possibilidade também, que é o seguinte. A gente pode utilizar o comando tubulação automática. Tá? Para isso, nesse caso aqui tem um T, né? Essa linha aqui ela é uma linha única, tá? Quando tem uma linha única na horizontal, igual está aqui, e a outra vem na perpendicular, ele não realiza o T. Então, vou fazer aqui só um exemplo para vocês visualizarem o que eu estou querendo dizer. Enter.
Então, eles não faz o T. Como que o programa entende que é um T? É necessário dividir essa linha em duas, tá? Então, eu divido aqui em três segmentos de reta, e agora sim ele vai entender que é um T. Então, eu faço aqui tubulação automática, seleciono o fabricante, linha e diâmetro. Então, selecionei aqui, clico. E Enter. Aqui ele não entendeu, né, que era um T, nem um joelho, porque está um segmento de reta só. Tá? Então, é importante verificar isso. E quando tem duas, eu vou até mostrar aqui para vocês. Quando tem duas linhas, uma em cima da outra, ele também não faz o T. Tem que prestar atenção nisso. Então, aqui eu vou deletar para... Aqui ele fez direitinho. BR. Pronto. Então, agora eu vou utilizar o comando de novo. Tubulação automática. Enter. Ele não está fazendo T. Só verificar aqui nas configurações. Aproveitar e mostrar para vocês. Nessa engrenagem que tem aqui, em configurações, é onde a gente determina o que vai ficar automático. Então, na tubulação automática, nós temos o joelho, temos o T aqui. Ok. Tá com algum problema. Bom, vamos seguir pela forma tradicional mesmo. Depois eu verifico o que ocorreu. Então, clico. Conexão. Coloco um joelho. Escolher rotacionar 90. Eu poderia ter colocado um joelho de 25 para 20, mas eu vou mostrar aqui como a gente põe uma redução, tá? Então, aqui é conexão. Bucha de redução de 25 para 20. Então, eu insiro essa bucha. E ele passa a ficar com o diâmetro de 25. Não, de 20. Ah, acho que eu descobri o que ocorreu. Essa linha aqui, ela não tá certinha. Ah, tá vendo? Ela não tava paralela. Aí, por isso que não tava dando certo fazer com a tubulação automática. Aqui, agora eu fiz tubulação automática e deu o T direitinho. Às vezes, quando a gente vai fazer essas tubulações traçar essas linhas, né, no isométrico, a gente tem que tomar cuidado para ficar tudo bem alinhado. Tá? Então, vou até aproveitar aqui, usar a tubulação automática para mostrar como que fica. Então, aqui eu tracei tubulação automática. Para a realização do cálculo, é necessário tirar esse tubo, clicar em continuar e conectar esse T no joelho. Então, aqui, selecionar e clico no joelho. Tá? Aqui, ele vai colocar sempre um joelho normal. Então, como é fim, né, da tubulação, né, e conexão com o equipamento, é necessário colocar o joelho azul. Então, vou colocar aqui o joelho azul. Seleciono a opção de equipamento. E vou inserir aqui o bidê.
A OBD é a mesma coisa, ele fica inclinado. Aqui, para conectar essa tubulação ao registro, é a mesma coisa. Vou clicar em continuar, conexão, adaptador, próximo, L, selecionar. Ah, tá. Tem uma outra observação. Aqui essa tubulação está de 25, vocês podem ver. Ele não conecta uma tubulação de 20 com uma de 25 sem ter uma redução. Então, é bom até para a gente ficar atento, né, ao que está projetando. Então, aqui, conexão. Vou colocar uma bucha de redução de 25 para 20. L. E clico. Clicar aqui na bucha. Fazer a parte de cima primeiro, depois eu verifico o que ocorreu. Conexão. Vou colocar a luva com bucha de latão, mas poderia ser também aquela luva marrom normal. Clico aqui no... Ah, tá. Às vezes, quando ocorre de não querer fazer a tubulação, igual está fazendo, a gente clica na engrenagem e a gente adiciona aqui essa tubulação, tá? A luva, porque às vezes ele fica branco assim, igual está aqui agora. Mas quando ele tiver, é só preencher isso aqui uma vez que ele depois não some, não. Aplicar. Ok, agora sim. Clico aqui, L, Enter. Pronto, agora faz a tubulação de 20, ok. Então, vou partir aqui da luva, clico, tubulação, conexão, e coloco o joelho azul, com bucha de latão. Escolher, rotacionar, 180. Oi. A Roberta está pedindo para você repetir a bacia sanitária, para ela ficar invertida. Ah, tá. Ok. Ô, Roberta, o que acontece? Essa bacia, deixa eu só salvar aqui o projeto. Vai ficar um pouquinho lento por causa do modo, tá? Deixa eu ver, acho que esse aqui dá pra ver legal. Só um instante. Tá. Vou copiar, tá? Vou mudar a visualização só para ficar mais fácil de explicar. Só um instante. Essa bacia sanitária, vocês podem visualizar, ela é daquele tipo que você conecta a válvula aqui aparente, tá? Antigamente isso era mais comum. Em alguns locais públicos também é mais comum encontrar essa válvula de descarga que fica aparente. É uma válvula que a tubulação dela toda fica para fora, externa à parede. Então, por isso que ela fica inclinada assim, porque o tubo ele conecta aqui, olha, onde está esse círculo aqui, ó. Ok? Então, por isso que ela fica dessa forma. Mas a sugestão que eu dou para na hora de fazer a impressão é colocar esses equipamentos em um layer que a gente depois possa ocultar na hora da impressão. Aí não aparece. Então, aqui voltando. Beleza. Clico em continuar. Aí agora eu vou selecionar a opção equipamento, Enter.
e vou colocar esse chuveiro residencial. O Ricardo está perguntando aonde eu encontro os padrões da DOCOL. O que seriam os padrões, Ricardo? Eu não entendi muito bem. Ah, tá, os registros, ok. Os registros da DOCOL, eles ficam aqui no fabricante DOCOL, na linha DOCOL base, e aqui tem os diâmetros. Aí você vai selecionar o diâmetro que você deseja. Por exemplo, 3/4, clica em inserir, conexão, e aqui tem o registro de gaveta, pressão e tal. Esses registros que estão aqui são aqueles registros básicos para você depois colocar o acabamento que você desejar. Na DOCOL, a gente tem também uma outra linha, que é registros de gaveta e pressão, registros Globo, que são aqueles registros mais industriais, com acabamento bruto. Então, aqui eu vou mostrar. Conexão. São esses aqui. Tá? Então, esses aqui são os registros dessa linha. Tem uma outra linha, vi que você perguntou aqui, sobre as válvulas, aqui, ó, válvulas de sucção e retenção. Então, aqui a gente também tem vários diâmetros, desde meia até 4 polegadas, que é o mesmo mecanismo. O Ricardo ainda está com dúvida, sim, mas o meu não carrega esses fabricantes. Ah, ok. Eu acabei me esquecendo de falar sobre como carregar linhas, né, que não estão instaladas no plugin de vocês. Para instalar as linhas, assim que vocês instalam, né, o plugin, vem com algumas linhas só, da Tigre e algumas da DOCOL. Ou, às vezes, né, vem só Tigre, varia de acordo com o que foi instalado. Para instalar as demais linhas que vocês necessitam, é necessário clicar na aba Office Desk, botão Explorer. Espera que foi lá para outra tela. Pronto. Na janela Content Explorer, na aba Local Libraries, vão ter os fabricantes já instalados no computador de vocês. Em Download Libraries, vão ter todos os fabricantes que o Office Desk possui parceria. Então, no caso da DOCOL, por exemplo, clique em DOCOL. E aqui vão ter todas as linhas disponíveis da DOCOL para download, tá? Se vocês quiserem instalar todas de uma vez, é só clicar em Install All, que todas são instaladas. Depois, se vocês quiserem instalar alguma linha de outro fabricante, é só clicar em Autos, muda. Aí pode selecionar outra, por exemplo, Roca. Aí clica para instalar. Então, é dessa forma que funciona. No caso do AutoCAD, tem só uma observação. Quando vocês realizarem um download de qualquer biblioteca, é necessário que vocês fechem a plataforma AutoCAD e abra novamente, para que esses produtos estejam disponíveis nessa aba aqui, Local Libraries, e na aba Map Hidráulica, que é a aba que a gente insere os produtos. O Sérgio está perguntando se, nesse caso, poderia utilizar uma bacia da Selite disponível. Sérgio, as bacias da Selite, eu tenho que verificar se elas estão compatíveis no AutoCAD com o Map Hidráulico. Vou até fazer essa verificação aqui. Selite. Então, aqui no caso, a Selite ela não estava instalada. Eu acho que na Roca tem também. Então, ela até aparece aqui para mim, mas aqui, em fabricantes, a Selite não aparece, tá? Então, é importante fechar e abrir de novo. Vou só verificar se aqui na Selite ela está compatível com o cálculo. Eu vou primeiro aqui salvar.
Vou só rodar aqui o comando de cálculo para verificar se está tudo ok. Ah, tá, tem que ser uma conexão. Tá, então ele está rodando normalmente. Então, eu vou só verificar se eu posso colocar aqui da Roca, por exemplo. Então, vou colocar aqui Roca. Catálogo de produtos 40, clica aqui em continuar. Equipamentos. Aqui tem a BD. Vai ser, no caso, a Selite mesmo. Vou salvar aqui, vou fechar o AutoCAD e abrir novamente. Só um instante. Pronto, então agora a Selite está disponível para mim. Vou colocar aqui Selite, louças, diâmetro de 40. Clique em continuar. Equipamento. Acho que é em cepa que tem. Acabou que em cepa eu não realizei o download dela. Posso ir lendo as perguntas aqui, Camila? Pode. Tem uma da Renata. Renata Laura. Tenho dificuldade com a impressão desse isométrico. Não funciona no caso dela, pois em PDF... Não funciona em PDF no caso dela. Porque o cliente tem necessidade de abrir, compatibilizar e mudar o carimbo. Bom, Renata, esse é um problema no caso da impressão, porque esse comando nosso aqui, definir parâmetros de plotagem automaticamente, ele, na verdade, ele é uma junção de 3 comandos do AutoCAD. Eu esqueci os comandos. Depois eu passo para vocês, tá? Vou anotar aqui os comandos. Porque aí a pessoa, quando ela for plotar no computador dela, ela não precisa de ter o map hidráulica para plotar, tá? Ela pode usar esses comandos, que são do AutoCAD, e imprimir igual a gente orienta. Tá? A única coisa que tem que tomar cuidado é porque esses comandos do AutoCAD, eles afetam as letras quando as letras não são aquelas letras fininhas, igual o Romans. Quando são letra tipo Arial, que é mais gordinha, essa letra fica vazada. Então, tem que tomar um cuidado por causa disso, ok? Mas eu vou passar para vocês no e-mail com as informações complementares quais são esses 3 comandos
que compõem o comando de plotagem, porque aí a pessoa não precisa de ter o plugin, né, para poder imprimir. Vou aproveitar e já responder uma pergunta aqui do Gilberto. Para a tubulação automática é necessário primeiro determinar o registro? Bom, Gilberto, eu particularmente gosto de colocar os registros primeiro, porque normalmente os registros, as válvulas, ficam todas no fabricante da call. Então, eu insiro tudo que é do fabricante Docol para depois passar tudo para o fabricante Tigre. E aí eu insiro todas as tubulações, conexões de uma vez só para não ficar trocando, sabe? É, mas eu acho que, assim, vai de cada projetista, ok? Mas a tubulação automática, ela não faz o registro. Se por acaso você fizer a tubulação automática, que eu vou usar esse exemplo. Se você fizer a tubulação automática e aqui na linha, né, auxiliar você colocar aquele tracinho igual eu pus, ele vai simular, ele vai entender que é um T. O que você pode fazer é deletar esse T, as tubulações para cima e para baixo, e depois reconectar e fazer o registro. É uma das alternativas também. Tá? Ah, tá. O Sérgio está falando que, que ele achou que na Celite tinha o vaso e não tem, tem a UBD. Mas eu acho, Sérgio, que tem na Insepa. Eu acabei de instalar aqui a Insepa. Eu vou procurar aqui, que ó, eu cliquei aqui em continuar. Aí aqui, equipamento. Realmente não tem o vaso, tem a UBD mesmo, tá? Então, vou ficar devendo aí para vocês. Bom, então vou colocar aqui novamente o equipamento. Bacia sanitária com válvula. Aqui ele está falando que na roca, na opção de 100, tem o vaso. Vou clicar aqui em continuar. Equipamento. Ah, é porque primeiro tem que inserir o vaso. Então, clique aqui em inserir. Equipamento. Aí aqui tem a bacia sanitária. Está demorando um pouquinho para baixar, para inserir, porque ele está baixando. Como eu não tinha inserido antes esse produto, ele demora um pouco porque ele faz o download. Aí eu vou aproveitar para enfatizar que durante a utilização do programa é necessário ter acesso à internet, porque esses produtos, né, eles ficam na nuvem e aí, conforme a utilização, é que eles são levados para o computador de vocês. Então, aqui eu vou posicionar aqui direitinho. Aqui eu clico em continuar. Ah, ele está com o diâmetro errado aqui, ó. Tá vendo? Ele está com diâmetro de 100 para água e no lado, e teria que estar no central. Então, isso aqui eu vou até colocar para ajustar. Ok? E verifico a compatibilidade com o map hidráulico. Ok. Bom, então vou só inserir aqui o outro.
o outro vaso só para poder realizar o comando. Aqui, equipamento. O vaso está aqui. Prontinho. Bom. Para realizar o comando de cálculo, a gente tem que, no final da tubulação, ter alguma conexão, não pode ser um tubo, tá? Então, vou clicar aqui no comando cálculo de água fria quente. Só uma observação. Eu estou utilizando o comando nesse estágio aqui, mas o interessante é que vocês já tenham toda a malha, né, de barrilete até a caixa d'água conectado. Então, clico aqui no comando. Ele, no prompt, né, na parte de comandos, vai pedir, selecione a conexão onde a água fria ou quente entra no sistema. Então, tem que ser uma conexão. Coloquei aqui no joelho. Digite a pressão de montante na caixa d'água. Então, nesse caso, se, por exemplo, a caixa d'água já estivesse logo aqui, eu posso colocar 0. Ou, se por acaso eu tiver a pressão de montante nesse ponto, eu posso colocar, por exemplo, 3 MCA. Tá? Só atentar que é em metros de coluna d'água. Enter. Seleciona o eixo correspondente à elevação do sistema. Normalmente é sempre o Z. Então, Z, Enter. Os equipamentos são utilizados simultaneamente? Não, porque é uma residência. Mas em caso de edificações como escolas, ginásios, né, quartéis, que todo mundo sai para utilizar os banheiros no mesmo horário, aí seria sim. Então, aqui não, Enter. Então, aqui ele colocou que a validação está com sucesso. Por que com sucesso? Porque atendeu os requisitos da norma. Para exportar, clica em exportar. E a gente salva o arquivo na extensão CSV. Clica em salvar. Ok. Agora eu vou simular, tá? Com a pressão 0. Então, aqui calcular água fria e quente. 0. C. E não. Então, ele fala que a validação falhou, mas ela falhou porque não está de acordo com a norma. Na norma pede que seja pelo menos 10 kPa e aqui deu menos 5 kPa, então não atende à norma. E para esses, né, locais onde que não atende à norma, ele fica com esse xizinho, tá? Então, quando tem esse xizinho, não é porque é um problema de desenho, é um problema de não atendimento à norma mesmo. Então, eu vou clicar em exportar também. Isso é bom até para que a gente faça, né, algumas simulações. E agora eu vou abrir esses arquivos. Bom, então é assim que ele vem, tá? Assim que a gente dá um duplo clique, né, nele, e a gente pode editar na forma que desejar. Ok? Bom, gostaria de saber se tem alguma dúvida sobre o que foi demonstrado até agora. Ok. Bom, acabei fechando aqui. O conteúdo, né, do treinamento já foi todo dado.
Aqui na planilha estão contidas as fórmulas, ou só apenas... Ah, tá, o Sérgio está perguntando. Na planilha estão contidas as fórmulas ou são apenas os resultados? Sérgio, são apenas os resultados, tá? Ela está de acordo com a planilha da norma 5626, então, ela segue o mesmo parâmetro, tá? E são só mesmo os resultados, não tem as fórmulas. Mais alguma dúvida? A Renata está falando que os arquivos ficam bastante extensos. Eles realmente ficam um pouco pesados, né? Porque são 3D, né? As bibliotecas e o projeto. E por isso eles ficam um pouquinho mais pesados do que o convencional. Mas nada muito absurdo, não. Quer ver? Eu vou até verificar aqui um arquivo. Olha, esse arquivo daqui, ele está com 2 megas. Então, né, fica grande, mas né, acho que está compatível. Tá. Sobre os quantitativos. Então, eu vou mostrar aqui sobre os quantitativos. Para tirar os quantitativos, a gente vem na aba Office Desk, quantitativo. Seleciona os itens para listar. Então, vou selecionar aqui esses, por exemplo. Enter. Ele foi aqui para outra tela. Aí aparece essa listagem de materiais. Aqui nós temos o fator de quantidade. Ele fica aqui com um ponto, tá vendo? Para separar. A gente pode clicar e adicionar uma lista para agrupar os itens. Então, acho que travou a sua tela. Agora na parte da lista, da né? lista de material. Isso. Ixi, tá, peraí. Então, aqui na aba Office Desk, quantitativo. Aqui tem a lista com todos os elementos, mas eles não estão agrupados. Então, aqui vocês podem perceber que tem 2 joelhos 90 graus com 25 milímetros. Eu vou clicar para adicionar, que é para adicionar uma lista e agrupar esses itens. Clico em próximo. Próximo. Vou selecionar a opção selecionar itens, ou eu posso colocar a opção todos os itens, tá? Clico em próximo, que eu vou tirar alguns itens que não são interessantes pra gente. Clico em próximo. Vou colocar para ordenar por descrição crescente e agrupar pela descrição. Vou colocar aqui lista no nome e finalizar. Então, aqui ele já lista tudo. Aqui tem a quantidade e o fator de quantidade. Eu vou clicar aqui para exportar. Salvar. Ok. Agora eu vou abrir a lista para mostrar para vocês. Bom, aí agora vai aparecer dessa forma a lista para vocês. Não é a forma adequada, né? Vou até ampliar aqui, vocês possam visualizar. Vou adicionar uma aba, clico em dados, de texto, área de trabalho e vou selecionar o arquivo novamente. Importar. Seleciono a opção delimitado, avançar.
Depois eu seleciono a opção vírgula e qualificador de texto com 2 abas. Clico em avançar. Agora, nessa opção aqui, eu venho em Quantity e não vou deixar na opção geral, não. Eu vou deixar a opção texto. E no Quantity Factor, texto também, tá? Isso é muito importante. Clico em concluir. Ok. E aí, agora, ele fica ok, tá? A Renata até levantou que estava tendo um problema, né? Ela colocou aqui no question, realmente tinha um problema nesse quantity factor, mas quando você coloca como texto, ele fica ok, tá? Só uma observação sobre os tubos. No quantity vem a quantidade de barras, só que, assim, se tiver uma barra com 1 metro ou uma barra com 6 metros, ele quantifica como 2 barras. Nesse quantity factor aqui, é o número em metros ou centímetros. Então, nesse caso, como a minha unidade era centímetros, aqui são 108 centímetros de tubo. Tá? Deixa eu ver. Tá, para obter os quantitativos, então já foi respondido aqui o Gilberto. Voz. Na planilha, já foi corrigido, ok. Respondido. Tá, o Sérgio está perguntando sobre melhorar a apresentação dos diâmetros. Sérgio, a apresentação dos diâmetros, eu particularmente acho que, mesmo com algumas melhorias, ela ainda está um pouco deficiente, digamos assim, porque ela não rotaciona da forma que a gente deseja, principalmente nos isométricos. Mas aqui em planta, vocês podem colocar elas ou, né, sempre na horizontal, ou aqui em visibilidade, selecionar a opção texto rotacionado. Aqui aplicar, fechar. Okay. Aí ele rotaciona de acordo com o texto. Mas quando está na vertical, ele fica assim, tá? Aí você tem que ocultar ele. Tá, tem a opção de você mover o texto. Deixa eu ver aqui qual que é o endpoint, esse aqui. Então, tem a opção de movê-lo, tá? A gente pode fazer isso. A Renata está falando sobre o tamanho do arquivo. Renata, tem uma outra opção que a gente colocou para que o arquivo fique mais leve um pouco, que é aqui em Office Desk, configurações, Save, desmarca essa opção Save Proxy Graphics, que aí ela não... ele fica mais leve, tá, o arquivo. Qual que é o problema disso? O problema de você desmarcar esse Save Proxy Graphics é que se você for mandar isso para um outro engenheiro, né, que não tem o programa, ele não consegue abrir e visualizar o seu projeto. O que às vezes o que a gente aconselha é durante o projeto, né, você mantenha ele desmarcado e na hora que for enviar para uma outra pessoa, um terceiro, você colocar esse Save Proxy Graphics, que aí ele vai ficar mais pesado, mas vai ser só no final mesmo. Tá? O Ricardo está perguntando, o descritivo foi feito pelo fabricante? Ricardo, os descritivos das conexões, tubos, que tem o fabricante Tigre, sim, foi feito pelo fabricante. No caso, né, do chuveiro e esse vaso que eu coloquei aqui, que são da biblioteca genérica da Office Desk, aí foi a Office Desk mesmo que colocou. Então, ele fica genérico. A Renata está perguntando sobre o quantitativo de tubo. Eu explico sim. Aqui no quantitativo, nós temos a quantidade de tubos,
pelo quantity e pelo fator de quantidade. A quantidade de tubos que está no quant é a quantidade de barras. Então, se a gente tiver uma barra de 1 metro ou uma barra de 6 metros, vão ser quantificados 2 barras, independente do tamanho delas. Não é o ideal para quem vai comprar, né, tubos, essas coisas. No fator de quantidade, nós temos o quantitativo, que é essa unidade de medida desse fator de quantidade, é a unidade que foi estabelecida para fazer o projeto. Nesse caso desse projeto, a gente colocou a unidade centímetros, então aqui o fator de quantidade está em centímetros. Por exemplo, esse tubo de 20 milímetros está com quantitativo de 108 centímetros de tubo. Como eu fiz um projeto muito pequenininho, é isso mesmo. Tá, a Roberta está perguntando como posso ocultar um único texto de diâmetro. Para ocultar é o seguinte, fechar. Eu só vou aqui em Style e aumentar esse texto para ficar mais fácil. Pronto. Então, por exemplo, eu quero ocultar esses textos aqui para não ficar tudo embaralhado. Então, venho aqui em visibilidade. Eu vou adicionar uma outra opção de visibilidade, por exemplo, padrão 1. E vou selecionar, marcar aqui a opção diâmetro, desmarcar a opção diâmetro. Aí eu clico aqui, seleciono a opção sobrepor, seleciono a opção adicionar e clico na onde eu quero que aplique esse padrão. Coloco fechar e os diâmetros somem. Então, é assim que funciona. Ok? Bom, como o tempo do treinamento já está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. É sempre muito importante que vocês participem do treinamento, porque ao longo do treinamento a gente vai tirando as dúvidas. E o treinamento foi feito para isso também, né? A poder tirar as dúvidas que vocês têm ao longo do projeto. Eu vou encaminhar as dúvidas que ficaram pendentes para o e-mail de vocês. Dentro de um prazo de aproximadamente 1 semana, a gente envia essas informações e os certificados. Essas informações devem ser enviadas um pouquinho antes dos certificados. Tá? Mas aí vocês fiquem atentos. O certificado de participação é enviado para aquelas pessoas que participaram mais de 80% do treinamento com a tela máxima, né? Em modo de atenção. Então, gostaria de agradecer a participação de todos. Caso tenha mais alguma dúvida, é só encaminhar para o suporte@officedesk.com. Obrigada e uma boa tarde.